pé atrás com brasileiros. É disso que eu vou falar hoje, mas depois da vinheta. Fala, gurizada! Beleza? Aqui quem fala é o Dini e eu peço desde já para te deixar um like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer. Também se inscreva no canal e também ative o sininho, porque a cada vídeo novo vai chegar uma notificação pra ti. Me siga também nas redes sociais que estão aqui na tela e aqui embaixo na descrição do vídeo. Por quê? Porque lá a gente pode interagir, é mais fácil a interação. Eu vou te notificar de vídeos novos, caso o YouTube não te notifique, porque ele tende às vezes não notificar as pessoas. E também eu posto conteúdo extra, além do que eu posto aqui no canal. Além dos links do canal, eu posto fotos principalmente de Chaves, Portugal. Então, gurizada, vamos falar então do pé atrás com brasileiros. Me deu esse insight pra falar disso, é que assim, eu tava andando pelo YouTube, né? E num vídeo era de um brasileiro em Portugal, mas agora eu não me recordo quem é. Eu tava assim, viajando entre os vídeos, né? E tinha um comentário de um português que falava assim: olha, esses brasileiros geralmente, muitos deles, têm esse jeito, não é normal nós portugueses termos pé atrás com os brasileiros nesse sentido? E bem, eu comecei a pensar muito sobre isso, né? E fiquei pensando, como então eu vou pensar nisso? Porque é uma verdade, né? E como lidar com isso sem transbordar pra xenofobia, né? Vamos lá então. Existe um pé atrás com brasileiros em Portugal? A resposta é sim, existe. E eu vou além. Eu digo que compreendo este pé atrás e ainda mais, acho certo. Ai, mas Dini, tu é um brasileiro que não gosta de brasileiro em Portugal, então? Ah, tu não quer brasileiro em Portugal? Calma, eu vou explicar o porquê que eu compreendo e porquê que eu acho certo. Não pensa com o coração, vai lá desbravando o teu ódio, não é assim, ok? Eu vou explicar até o final. Tu pode não concordar, mas essa é a minha opinião, ok? Vamos lá então. Por que eu compreendo que existe um pé atrás com brasileiros em Portugal? Imagina o seguinte, existe uma mídia, né? Praticamente a maior é a Globo, né? Que também passa algumas aqui em Portugal, como a Globo Internacional e também como ela vem tipo novelas, principalmente para SIC aqui em Portugal. E vende um estereótipo brasileiro. Vende que o brasileiro é aquele rito malandro, traiçoeiro, que passa todos para trás, que é movido por paixões, apenas por paixões, favela e tudo mais. Imagina isso, né? Ainda mais com muitos brasileiros que infelizmente que vêm para Portugal e têm más práticas aqui. Acabam fazendo coisas erradas. Então imagina neste contexto, para um português, associando o que ele vê em novelas e com estes maus brasileiros. Ele começa a tender a pensar que muitos brasileiros, a grande maioria de brasileiros, é assim. Eu acho totalmente compreensível isso. Tu cresce vendo novelas que tratam o brasileiro assim. E depois, quando tu tem a oportunidade de conhecer brasileiros, tu vê que eles se comportam bem parecido como são nas novelas. Então, eu acho que aí começa a criar um certo pé atrás. E eu compreendo esse pé atrás, né? A pessoa vai ficar meio assim, não vai saber muito bem se vale a pena ou não se relacionar com essa pessoa. E por que eu acho certo? Bem, primeiro porque eu sou pé atrás, mas não pé atrás com brasileiros. Eu sou pé atrás com todo mundo que eu não conheço. Independente da nacionalidade, da etnia, do gênero, da orientação sexual. Imagina que é o seguinte, tu não conhece uma pessoa, tu não sabe a índole e o caráter dela. Pra mim a pessoa é a do zero. Eu não amo nem odeio ela. Pra mim ela é uma pessoa que eu não conheço. Aí a partir do que ela vai fazendo, eu vou observando e aí eu digo se eu gosto dela ou não, se eu quero me relacionar com ela ou não. Então esse pé atrás que os portugueses têm com muitos brasileiros, eu não digo todos os portugueses, porque seria uma burrice da minha parte dizer todos, né? Porque eu não conheço todos os portugueses, nem todos os brasileiros, nem todas as pessoas. Eu digo que muitos portugueses podem pensar assim, né? E muitos brasileiros, infelizmente, têm esse comportamento errado. Mas não são todos brasileiros. Tem muito brasileiro. Imagina que o Brasil é um país de mais de 200 milhões de pessoas. Quantos milhões não são assim e são taxados desse jeito malandro e jeitinho brasileiro? Já pensou nisso? Mas eu compreendo este pé atrás. Mas vamos falar agora quando o pé atrás extrapola e dá uma flertadinha básica com a xenofobia. É assim, o pé atrás é o seguinte, tu não conhece uma pessoa, tu sabes que culturalmente ela pode tender a certo comportamento que tu não gostes, que tu ache ruim, então tu pode ir comendo pelos cantos, observando se aquela pessoa ela tá sendo o que o estereótipo fala, tu vai indo aos poucos, olhando, observando, aí se tu vê que ela é estereótipo e tu não gosta disso, tu estás mais que certo em não te relacionar com ela, te afastar. Eu dou totalmente
recomendo isso. Mas quando isso extrapola quando tu começa a esbravejar socialmente com o discurso que os brasileiros são isso, os brasileiros são aquilo. Isso acaba flertando, eu não tô chamando de xenofóbico, mas acaba flertando com a xenofobia, porque tu acabas sendo injusto com uma grande parte de brasileiros que não são assim e desaprovam tais práticas. Ok? Eu sei que, tipo assim, isso também pode vir de muitos portugueses ou pessoas de outros países que foram ao Brasil e tiveram más experiências, sim, porque existe o jeitinho brasileiro, sim, existe. Existem muitos maus brasileiros, sim. E vamos dizer que é o seguinte, a pessoa vai pro Brasil fazer turismo ou trabalhar ou morar durante um tempo e se depara com coisas assim, coisas que ela não passaria em Portugal. Então ela vai começar a falar, tipo, muitos brasileiros, alguns brasileiros, daí quando ela chega no os brasileiros, artigo definido no plural, os, tá generalizando sim. E onde é que isso chega na parte ruim? Mais uma vez, injustiça com aquelas pessoas que desaprovam isso. Imagina uma pessoa que nasceu no país, não gosta desse estereótipo que é levado, daí quando sai do lugar, sai do país, chega lá e é taxado de tudo aquilo que ele mesmo desaprova. Tu não sendo brasileiro e entendendo o português que eu tô te dizendo, tu gostaria disso? Eu sei que é compreensível tu pensar que as pessoas tendem a ter esse comportamento coletivo, coletivista, mas o que eu digo é o seguinte, como eu falei ali atrás, bem atrás, eu acho muito saudável, racional e inteligente. Porque tu tens que, hoje em dia a gente não pode sair confiando em todo mundo e amando todo mundo, a gente sabe como é que são as coisas. Mas eu digo, o pé atrás é tu ficar tipo, observando, realmente essa pessoa parece não ser assim. Mas, porém, todavia, quando tu começa a discursar, principalmente na internet, como eu vejo comentários da internet falando mal de grupos, sejam brasileiros, já vi falando mal de portugueses também, já vi falando mal de negros, de mulheres, de gays, sabe? É uma coisa que, tipo, pra mim é muito irracional isso. Por quê? Porque tu não tá vendo caráter, a índole, e se a pessoa tem as características que te agradam ou desagradam, sabe? Pra mim, tu não gostar de uma pessoa porque ela é negra ou branca, é a mesma coisa que tu não gosta de uma pessoa porque ela nasceu numa porção de terra definida geograficamente. Tu vai dizer, mas a cultura do lugar é assim. Mas imagina que tem muitas pessoas que não seguem este padrão e são injustiçadas e, porém, tem muita gente, que não é o meu caso, podem pegar e realmente ir para o padrão. Os caras já me taxam assim, já falam que eu sou assim, agora eu vou ser assim. Já pensou que isso pode acontecer? Eu acho errado que isso aconteça, mas pode vir a acontecer. Então, olha só, como eu posso dizer assim, tipo, para o brasileiro que vai migrar, eu vou dizer o seguinte. Não é todo momento, toda hora que tu vai ouvir piadinha e gente falando que brasileiros isso, brasileiros são aquilo. Tem muitos portugueses, eu digo que a maioria dos portugueses não fazem isso. Mas tu vai te deparar. Uma hora ou outra vai ter alguém que fale isso. Eu vou te dizer que é o seguinte, infelizmente, por mais que tu não tenhas culpa nenhuma de que muita gente que faz esse estereótipo ser um pouco verdade, tu vai ter que provar que não é assim, tu vai ter que provar que é diferente. E não xingando, não brigando. Porque imagina, se um cara já tem ódio e tu xingar e brigar com ele, tu vai só alimentar esse ódio dele. Tu vai ter que mostrar que as coisas não são assim com argumentos válidos. E se a pessoa se negar realmente em escutar esses argumentos, olha, eu te aconselho a sair perto dessa pessoa, porque não é alguém que seja muito digno de conversa. Eu, particularmente, tendo a virar cara para pessoas que generalizam. Sejam brasileiros, sejam portugueses, sejam negros, brancos, mulheres, índios, seja o que for. Porque, olha, eu acho que o nosso tempo é precioso. Nosso tempo é escasso. A gente tem que usar ele da melhor maneira que a gente pode, que nos agrada. Porque amanhã ou depois a gente vai estar já com 90 anos, né? E a gente vai olhar para trás dizendo, olha o que eu fiz, olha como eu não aproveitei minha vida. Então, quando eu vejo alguém que faz isso, sabe? Eu não tenho vontade de mostrar que não é assim. Eu gosto, assim, tem pessoas que, por exemplo, elas generalizam meio que sem querer. Elas falam assim, mas, é verdade, não é assim. Mas tem aquelas que são generalistas convictos, que pra mim não vale nem a pena, assim, tipo, tu perder o tempo. E lembrando que esse vídeo aqui é a minha opinião, é como eu enxergo o mundo. Tu pode discordar do que eu tô dizendo, não tem problema nenhum. Desde que não esteja comentários ofensivos aqui embaixo, vai ficar ali sem problemas, ok? E se gostaram do vídeo, por favor, deixa aquele like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal e também ative o sininho, porque a cada vídeo novo vai chegar uma notificação pra ti. Me siga também nas redes sociais, que estão aqui na tela e aqui embaixo na descrição, porque a gente pode interagir por lá. Eu te notifico de vídeos novos, caso o YouTube não te notifique. E também eu posto conteúdo adicional. Comenta aqui embaixo sugestões de novos vídeos e eu me vou lá. Até a próxima. Tchau!